A fantástica história, ainda não contada, da tradução no Brasil. Editora Transitiva. As autoras são duas jovens do Grande ABC, Damiana Rosa de Oliveira e Andréia de Jesus Cintas Vasques. Um baita de um livro. E a gente tem certeza que vai ser o início de uma coleção sobre o assunto. Existe pouca coisa sobre a história da tradução no Brasil. Na verdade, existe pouca coisa sobre o tradutor. Que é mais abrangente ainda. Sim, porque o tradutor ele é um ser escondido, né? Ele é praticamente invisível para a sociedade. Apesar do seu trabalho, da sua importância, ele acaba ficando nos bastidores de todos os projetos, de todos... Então, a ideia do livro é resgatar a importância do tradutor e mostrar que mesmo ele nos bastidores, ele também faz história. Pois é, porque, olha, a gente vê, então, um livro lá escrito, lá naqueles, né, Voltaire, né? Alguém traduziu para o português. A gente vai saber do Voltaire, sim, não do tradutor, é isso? Exatamente. E vocês, a ideia de vocês é descobrir isso, sim, esses nomes. Na verdade, existem muitas pesquisas acadêmicas a respeito disso, mas essas pesquisas acabam ficando no âmbito das universidades, não chegam para o público em geral. Então, a nossa ideia foi trazer numa linguagem simples, né? E até porque a história ela é fascinante, por isso a fantástica história, né? Certo. E trazer numa linguagem acessível esse papel do tradutor na história, né? Porque é uma profissão muito antiga. A gente tem registro do tradutor desde o Egito Antigo, 3.000 anos antes de Cristo. Já existia o cargo de intérprete oficial no Egito, né? Mas a gente nunca parou para pensar nessa importância do tradutor. Então aí a gente quis fazer esse resgate da história no Brasil. Né? O professor Andrade, né, e o jornalista Humberto Pastore, quando comunicaram para a gente sobre esse trabalho, eles disseram que vocês viajam até o tempo de João Ramalho, Bartira, sim, que era filha de João Ramalho, que se casou... Não, era filha do cacique de Ibiriçá, que se casou com João Ramalho. É? Sim, porque... E por que elas entram na questão da tradução? Porque João Ramalho e Bartira são uns dos primeiros intérpretes do Brasil, né? Existem alguns... Tanto que até Mendes de Sá relata, né? Por essas bandas existia um língua, o João Ramalho, que ele levava sempre com ele. Então, o língua, na época, era um intérprete. Então, ele exercia esse papel de intérprete aqui na nossa região. E foi muito interessante na nossa pesquisa encontrar coisas da Bartira, não só como a companheira do João Ramalho, mas também com um papel muito moderno até para a época. Ela exerceu alguma funcionalidade ali de diplomata, muitas vezes, e também de língua. Né? Tem um pesquisador lá da Universidade do Minho que ele diz que sem Bartira não existiria São Paulo. Olha só! Tamanha a importância dessa mulher para a nossa região. E quando a gente está na escola, a gente estuda a história do ABC, a gente aprende sempre, a Bartira era a mulher do João Ramalho. E para por aí, né? Então foi interessante poder resgatar esse papel da nossa princesa, né? Porque ela era filha do cacique. Né? Ela conhecia as línguas o cacique era o rei? Sim, ela conhecia a língua das outras tribos que viviam aqui. Ela tinha livre tráfego porque ela era filha do cacique. Então ela consegue fechar um acordo de paz na nossa região para que os portugueses avançassem até São Paulo. Eu nunca ouvi alguém falar isso. Também não tínhamos ouvido. Descobrimos essa pesquisa lá na Universidade do Minho. Que agora a ideia é que a gente continue essa pesquisa. Em Portugal. Em Portugal. Vocês passaram um período lá? Não. A gente conseguiu acesso ao que existe de artigos publicados. Vocês não foram ao Portugal? Ainda não, mas por causa do livro... A ideia é lançar também em Portugal? Quem sabe? A gente tá com esses projetos. Sim. Porque a gente conseguiu conhecer, através do livro, muitos pesquisadores de lá. E a Andréia agora vai em julho para Portugal, dar continuidade para a pesquisa e quem sabe trazer novidades aqui para a nossa região, né? A Andréia é a autora junto com você. Isso. Vamos falar um pouquinho mais da Bartira, meu Deus do céu. Quer dizer, a Bartira era índia. Era índia, filha do cacique. Ela dominava aqui a língua dos índios. Sim. Aí veio um português.
Vem em É um português. português. Uns dizem que é degradado, outros, né, tem uma série de... Mas não importa, Uma série era de um polêmicas, português. mas ele era um português e ele português. veio com uma de suas funções era se tornar a língua dessas terras, né? Então, aprender a língua dos índios para se tornar intérprete. Ele, intérprete, com o nome de língua. Língua. E a Bartira também. Bartira também. Bartira acaba também aprendendo a língua portuguesa, né? Ela e João Ramalho têm muitos filhos, né? Outra curiosidade, Ademir, é que um dos filhos deles, um dos muitos filhos, o André Ramalho, também era língua. E era o língua favorito do padre Manuel da Nóbrega. Então, por onde o padre Manuel da Nóbrega ia, levava consigo o André Ramalho. Que estava traduzindo. Estava fazendo Era tradução. o tradutor. Era o tradutor. Quando a gente vê essas conferências internacionais e tudo, o pessoal lá, né? Eles nem aparecem, né? O pessoal fica com fone, né? Só a voz dele aparece. E lá nos bastidores ele está explicando pro o Lula que não entende o inglês, o que né? Exatamente. E esse papel era feito aqui nas terras do ABC pelo André Ramalho, pelo João Ramalho, pela Bartira. Né? Quem adquirir esse livro vai ter trechos disso que eles traduziram? Sim, sim. Nós fizemos um resgate desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje. Então, as histórias curiosas da tradução. Então, estão aí João Ramalho, Bartira, Paraguaçu, né? A Muiarubi. Que é Paraguaçu? A Índia Paraguaçu, lá da Bahia, que também era intérprete. A Muiarubi, que também foi uma índia importante, intérprete. E aí nós vemos, com essas curiosidades, quem fez a primeira tradução técnica no Brasil, quem fez a primeira tradução juramentada. Então, na verdade... A primeira tradução técnica, porque nós somos de uma região industrial ainda, né? Está vendo uma transformação, mas a indústria dominou o ABC. Sim, e o tradutor técnico ele tem uma função muito importante até os dias de hoje, né? E é super difícil a gente achar os nomes, porque o tradutor técnico, ele, diferente do juramentado que assina a sua tradução, ele não assina. Então, a gente cita aí algumas personalidades que fizeram. O próprio Dom Pedro II foi tradutor técnico, porque ele traduziu muita coisa da área de botânica, né? Inclusive, Dom Pedro II, gente, ele era um tradutor literário incrível. Ele que traduziu As Mil e Uma Noites do árabe para o português do Brasil. Olha só. Né? E aí tem vários personagens, como Rui Barbosa, que fez parte da equipe que fez a tradução. Ele revisou as traduções da Bíblia para o português do Brasil. A gente tem Carlos Lacerda, que até fez tradução fez legendagem de filme de cowboy quando esteve nos Estados Unidos. Político carioca? Sim, é isso, é? Sim. Político e jornalista também. Jornalista, né? Grande jornalista, certo. E aí trazemos aí quem traduziu a primeira revista em quadrinhos, a primeira legenda, a primeira dublagem. Porque vinha em inglês, né? Sim. Pato Donald. Pato Donald, o Super-Homem, né? Que foi a primeira. Gente, olha, o livro são 100 páginas. Isso. 100 páginas. Quer dizer, em alguns minutos, a Damiana colocou coisas que a gente simplesmente desconhecia. E tem muito mais aqui. Vocês têm. Como é que faz para conseguir o livro? O livro está sendo vendido já em quase todas as livrarias do Brasil, mas você encontra também no site da editora Transitiva, www.transitiva.com.br. E é um livro que interessa ao aluno, ao professor e as pessoas que curtem memória. Quem lê memória aqui no Diário do Grande ABC tem que... A gente vai falar muito desse livro, mas claro que a gente não vai esgotar o assunto. Vocês têm que adquirir, tem que estar no... Vão fazer realmente a propaganda de vocês. E torcer para que vocês venham aqui fazer o lançamento do segundo, do terceiro. Certeza. O segundo, por exemplo, o que vocês pensam assim? Nós temos muita vontade de fazer a fantástica história da tradução na América Latina, a fantástica história da tradução... Porque aqui é no Brasil. Sim, na Europa, na Antiguidade. Então, a ideia é que isso vire uma coleção. E a linguagem principal desse livro ela é acessível para qualquer pessoa, para um adolescente, para uma dona de casa, para um aluno de graduação de letras que está começando agora. É ser uma conversa gostosa de sala de estar. Damiana Rosa de Oliveira. Quem que é a Damiana? A Damiana é uma
apaixonada por São Bernardo do Campo. É mesmo? Verdade. É batateira? É batateira. Apaixonada pela minha cidade. Apaixonada pela história do Grande ABC e apaixonada pelas letras. Né? Sou tradutora, intérprete, né? E tento unir essa paixão das letras com a minha cidade. E esse livro foi um momento especial exatamente por isso. Consegui resgatar, dentro da fantástica história da tradução no Brasil, uma pitadinha do ABC. Guacelli, secretário de Cultura de São Bernardo, olha, Damiana, vamos fazer o lançamento desse livro nas nossas bibliotecas, nas bibliotecas de São Bernardo. Damiana, muito obrigado. Obrigada, Foi um Ademir. prazer te conhecer. Vamos ler com muito carinho, vamos divulgar bastante esse livro. Obrigada por ter aberto esse espaço. Na verdade, eu até comentei nos bastidores, estou realizando um sonho de conhecer o Ademir, porque acompanho a coluna dele, e também de estar aqui no Diário do Grande ABC, porque aprendi a ler lendo o Diário do Grande ABC. Então está sendo muito especial essa vinda aqui. A partir do diarinho. Muito obrigada, viu? Deus Ademir. abençoe. Esteja sempre... As portas estão abertas. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. No Alto de Piratininga, temos o mito de João Ramalho, que rendeu até mesmo discussões acaloradas no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Afinal, era um herói ou um vilão? Isso a gente não sabe direito, mas a Damiana explicou no bloco anterior que ele foi tradutor, né? Que o João Ramalho foi tradutor. E agora a gente recebe, né, a Andréia de Jesus Cintas Vasques, que é autora do livro, junto com a Damiana Rosa de Oliveira. A Damiana, são bernardense e batateira, e a Andréia, andreense e ceboleira. Ceboleira. E também tradutora? Também. Também tradutora. Sou professora e tradutora. Então, a gente estava falando antes de começar que esse livro se deve à colaboração de muita gente legal. Muita gente, sabe, nesse caminho de pesquisas e buscas, né? Temos o Museu de Santo André, né, Secretaria de Cultura de São Bernardo, assim, que deu um apoio, porque a gente sabe, né, que o nosso ABC, quando a gente começa a fazer uma pesquisa, resgatar, é muito fragmentado as informações. Então a gente tentou já montar estamos tentando ainda montar um quebra-cabeça. Tá. E não posso, né, deixar de falar que eu amei você lendo, como nós adoramos você lendo um trecho do livro, já foi maravilhoso. Legal, eu vou ler tudinho. Vou ler tudinho. E também, olha, vamos, antes que a gente esqueça, Monteiro Lobato. Ai, Monteiro, olha. Monteiro Lobato fez tudo, né? Foi. Escrevia nos jornais, fez toda uma obra literária infantil. Mas ele passou por muitos problemas pessoais na vida dele, né? Ele perdeu empresas, né? E na fase mais difícil da vida dele, eu falo que eu chorei e sorri com o Monteiro Lobato, conhecendo a história da vida dele. E chegou um momento que, eu lembro, nunca vou esquecer que eu até falei com a minha amiga Damiana, que ele fala que ele entrou numa depressão muito profunda, porque ele sentiu só e ele perdeu tudo que ele tinha. E o que salvou a vida dele foi traduzir. E ele traduzia. E eu acho que as pessoas, a gente sempre conhece Monteiro Lobato como, né, as obras do Sítio, do Pica-Pau Amarelo, que são fantásticas, né, claro, mas não como tradutor. Então ele foi responsável por trazer a literatura estrangeira para o Brasil, uma grande parte. Dizem que ele traduziu mais de 100 livros. Mas olha de só. todo tipo, político, literário. Então assim, eu fiquei apaixonada, sabe, quando você começa a se aprofundar e ver toda a trajetória de vida. E o que salvou ele foi essa questão da tradução, né? E o Monteiro Lobato está no A Fantástica História, ainda não contada, da tradução no Brasil, que já pode ser adquirido em todas as livrarias, né? Isso. Caso vocês não consigam, tem a editora Transitiva. É um livro cheirando a novo, né? Saiu agora do forno. E aqui está o Monteiro Lobato. Sim, Monteiro Lobato, Machado de Assis. Machado de Assis, é o que eu falei, ele também foi nosso, né, autor literário, né, da Academia Brasileira de Letras, que eu fui até lá para conhecer um pouco, conhecer a casa dele, sabe? Eu senti, quando eu cheguei lá, ver aonde ele escrevia, para a gente sentir isso também, eu acho que é muito importante, né? E ele também foi responsável, ele traduzia muita literatura estrangeira, e quando ele era jovem,
Então, eu acredito que tudo que ele, né, tudo que ele trouxe para a gente, porque ele falava de política, de romance, né, ele abrangia, né, todas... As crônicas, as inclusive. crônicas, né? Maravilhosas. Aí, quando a gente começa a perceber que ele jovem, né, com seus 16, 17 anos, ele já começava a traduzir, então ele ia traduzindo. Então, eu acho que isso trouxe para ele essa bagagem, né, que ele era um menino pobre, que a madrinha que ajudou, né, que foi trabalhar num jornal, era um jornalista, né, e a gente vê como a tradução foi importante, né, que eu estava dizendo. Olha, você citou Monteiro Lobato, Machado de Assis. Antes você citou Carlos Lacerda. Sim. As novas gerações talvez não saibam. Carlos Lacerda foi o grande opositor do Getúlio, né? Sim. Então a gente dizem que um grande cara, de conhecimentos mil, né? Agora ele era tradutor. Aí a gente percebe que todas essas pessoas, assim, eles foram responsáveis para trazer para nós. Eles trouxeram, né, a literatura para a gente ter o acesso, poder ler, né, qualquer livro, né, que o brasileiro não tinha. Aí é o que eu estava comentando com você. Aí a gente tem o Círculo do Livro. Para quem conhece, né, como eu conversei com a minha avó, que pesquisou junto comigo, né, uma pesquisadora, e a gente fala que é o livro quando bate a sua porta. Então, a gente está trazendo aí, né, o livro que, né, quando chega o livro, quando ele bate na sua porta. Que ele foi responsável por trazer a Agatha Christie, por exemplo. Pois Quem não lembra dos livrinhos, né? Sim. E as pessoas iam nas casas, batiam, entregavam um catálogo, aí você escolhia. Aí já entra uma outra categoria de leitor, aí a gente tem a dona de casa lendo um livro. Então isso foi uma questão assim que... Enquanto vocês organizavam o livro, antes Sim. mesmo da edição, o trabalho inicial de vocês já foi despertando interesses na região. Sim. Por exemplo, a General Motors já se interessou em abrir as portas para que vocês tenham contato com obras de autores de obras técnicas que estão no anonimato. É porque a gente, por exemplo, chegou uma empresa, né? Vamos dar um exemplo, chegou uma empresa no Brasil no ano, não sei, 1920, por exemplo. Quem estava lá, né? Se todas vieram de fora da Alemanha, nós temos, né, a Volkswagen, por exemplo, tem a GM, e alguém teve esse papel de receber esses funcionários, dessa documentação. Isso é o que a gente estava tentando fazer, esse resgate, né? Quem assinou esse documento, né? Quer dizer, o modelo do Volkswagen 1300, né, que o Hitler popularizou na Alemanha, estava lá, tinha todos os projetos em alemão. E tinha funcionários, todos esses funcionários que vieram também, não eram só brasileiros. Como que teve essa comunicação, né? Então a gente está tentando fazer resgate, como nós tentamos, né, com o Museu de Santo André, que a Maíra até que fez essa abertura, nossa, maravilhosa, a gente marcou, ela me esperou, aquela coisa, a riqueza que eu amei, né? Colocar a luva, a máscara para a gente poder acessar, abrir aquele livro. Por exemplo, a gente encontrou uma certidão de casamento de 1896. Aí o que a gente buscou? Olha, vamos identificar essa assinatura e quem será que assinou? Aí tem um famoso, né, chamado Maneco do Padre, que... Manuel Eduardo de Almeida. Manuel Eduardo de Almeida. Filho do Padre Lustosa. Então, aí a gente falou, Damiana, né? Que essas coisas a gente era assim, às vezes era de madrugada. Damiana, olha só. Meu Deus, ele era dono do cartório de registro civil de São Bernardo. Então, ele recebia essas pessoas, né? Aí a gente está tentando descobrir, será que ele realmente fazia essa tradução juramentada? Será que a gente pode dizer que ele foi o primeiro tradutor juramentado do Brasil? Então, aí a gente ainda nós estamos ainda na busca, né? Então, Andréa, você sabe que o cemitério da Vila Euclides, por falar em São Bernardo, o cemitério da Vila Euclides, quem me contou isso, em loco, foi a saudosa Dona Mirte Sete Braga, né, que foi a grande responsável pela manutenção, preservação do cemitério Museu do Grande ABC, que é o cemitério da Vila Euclides. E ela me mostrou túmulos de técnicos americanos e canadenses que morreram no início da construção da represa Billings. Está lá, no cemitério, está lá os nomes. Mais um lugar, né, minha amiga Damiana, para nós visitarmos. Cemitério, o Walter Carreiro, o professor José de Souza Martins falam, o grande lance, né, um grande espaço de pesquisa é o cemitério, né? Sim. Então, sabe quanta coisa, né? Muita coisa. Aí nós começamos a perceber também que, fazendo a pesquisa, né, do Brasil, e tem muita coisa que está lá em Portugal.
Então, por isso que eu estou me preparando agora em julho para ir lá. Aí vem a saga, né? Eu falo, nós vamos fazer uma saga. Ó, vocês são jovens, né? Vocês têm um campo pela frente fantástico que vocês estão abrindo. Claro. Vocês vão ser procuradas pela grande mídia, né? Tudo isso. Não esqueçam do diáriozinho do Grande ABC. Eu adoro. Né? Toda a descoberta vai passando para a gente. Claro, né? com certeza. Pode ficar tranquilo. As portas estão Quando abertas. eu chegar de Portugal, eu espero trazer bastante novidade para vocês, para todos nós, né? Que é para a gente, é para todos nós, né? Tá. E o nome, para colocar na pauta, Nair Lacerda. Ela é o nome da biblioteca principal de Santo André, ela foi a fundadora da biblioteca, ela foi uma grande tradutora. A biblioteca ela ganhou de Santo prêmios, André foi maravilhosa também, a gente foi muito bem recebido também, ela nos ajudou, porque assim, a nossa área é complicado, porque a gente chega, por exemplo, você tem algum livro, algum artigo sobre a tradução no Brasil? Aí a gente vê que... Não tem. Aí a gente tem que resgatar o nome das pessoas para a gente poder começar a trazer, e todos receberam a gente assim maravilhosamente. E a gente tem o Wallace Pagliari, que é o nosso historiador, né? O nosso revisor daqui histórico, que quando a gente tinha alguns problemas com datas, porque a gente sabe que no Brasil, no ABC principalmente, a gente teve esse problema às vezes com datas, de saber, né? E foi ele que nos ajudou bastante, que fez essa revisão de datas. Tem que mandar um beijo para ele, Wallace, não posso esquecer de você. Então tá certo. Importantíssimo. E nesse encerramento, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você é tradutora e que você nasceu em Santo André. Sim, bom, eu já venho, é o que eu falo, a minha avó, que é a minha paixão, que trouxe, né, me trouxe para o mundo das letras primeiro, minha mãe, pedagoga, né, então já vem numa família. E a mamãe? Vovó Maria de Lourdes, que está lá, e a Sônia Cintas, minha mãe, né, pedagoga, e é o que eu falei, eu venho já de uma linhagem de leitoras e professoras, e a gente sempre gostou de estar em casa lendo, né, até hoje, né. É o que eu estava comentando, minha avó lendo livro, né, e ela com aquela, a mentalidade, né, de uma senhora de que viveu nessas épocas, né, então foi fantástico, né, André, e apaixonada por Santo André, amo minha cidade, né. Tá certo. Isso aí. Bom, obrigada, André, obrigado, amei. Viu? Tá? Gente, a gente se surpreende a cada dia, né, a gente agradece ao professor Antônio de Andrade, ao jornalista Humberto Pastore, que nos apresentaram essas duas jovens, que apenas, né, ratificam aquilo que a gente fala. Esse ABC é muito rico, produz de tudo e produz principalmente inteligência. Tradução, olha, adquiram, vale a pena, a fantástica história ainda não contada da tradução no Brasil. E depois virá a tradução na América Latina, a tradução na América lá no Alto, a Europa, e vocês vão chegar ao Japão. Eu tenho que só, para terminar, agradecer, porque assim, o ABC nos acolheu de todas as formas, de museu, até vou agradecer o Adriano da ABC Custom Garage, lá da Carijós também, que tá, assim, cada um com uma sementinha nos ajudou ali, agradecer a todos. Beijo. Na semana que vem, mais uma pauta, sempre pensando nesse grande ABC maravilhoso. Fiquem com a gente. Até lá. Obrigada.